Boa noite a todos, que todos possam estar bem. Vamos iniciar o nosso horário de estudo. Toda quarta-feira em nossa casa, às 19 horas, nós temos o estudo. Hoje, atualmente, nós estamos estudando o livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. Para nossa harmonização, nós vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem de hoje tem o título Socorre a ti mesmo. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. E Emmanuel então vem comentando esse trechinho do Evangelho de Mateus. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não os sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando porém o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Jesus, Mestre amado, querido amigo, companheiro de todas as horas, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, para darmos continuidade ao nosso trabalho, ao nosso estudo. Que a tua presença amiga, através das vossas vibrações de luz e de paz, possam nos envolver a todos aqueles que irão ouvir o nosso estudo. E dessa forma, lembrando da nossa mentora Alta de Souza, que sempre nos abraça e nos acolhe com seu amor. Mas, acima de tudo, elevamos os nossos pensamentos, Pai, a vós que sois, a fonte eterna das nossas vidas, rogando nesse momento que possamos, Pai, iniciarmos o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, meus amigos, nós estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do capítulo 10, desse livro maravilhoso de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, o capítulo 10, a nova revelação, a doutrina dos espíritos. São os últimos parágrafos, hoje encerramos esse capítulo. Leon Denis, nesse últimos trechos do capítulo, vem nos falando de Deus, da ideia de Deus, da provação, da existência de Deus. E nós vamos começar exatamente pelo axioma trazido pela ciência e que está lá inserido em O Livro dos Espíritos, na questão número 4, quando fala das provas da existência de Deus. Onde é que se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os Espíritos respondem num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. E Leon Denis traz essa frase de Kardec, quando Kardec diz: não há efeito sem causa, e todo efeito inteligente tem forçosamente uma causa inteligente. Então, meus irmãos,
Nós que já sabemos, que temos essa certeza, para nós é simples entendermos a existência de Deus. Os espíritos superiores nos dizem que devemos procurar a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Se o universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. É como vem comentando para nós, trazendo para nós Leon Denis, quando se fala do acaso, né? Que o universo começou pelo acaso, por um acaso. O acaso não pode produzir a unidade, não pode produzir a harmonia, mas unicamente o quê? A incoerência e a confusão. Então, já sabemos, Deus é o Criador. Ponto final. Né? E aí agora vamos falar dessa fonte eterna de Deus. Né? Então, a ideia de Deus é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Nós vamos lembrar quando Allan Kardec ele começa a buscar o entendimento lá dos movimentos das mesas girantes. Ele pesquisa, ele estuda, e ali ele vai encontrar exatamente o quê? Quando ele fala, né? Se não há efeito sem causa, que todo efeito tem uma causa inteligente, se as mesas estão dançando, se elas dão respostas inteligentes, é porque ali por detrás tem alguma coisa a mais. Uma mesa não tem cérebro, como ele mesmo diz. Então, esse princípio, esse axioma, né, que é tanto falado por nós espíritas, quando aplicado às manifestações dos espíritos, mostra exatamente a sobrevivência da alma. Quando aplicamos ao estudo do mundo e das leis universais, demonstra a existência de uma causa inteligente no universo. Então, é porque a existência de Deus constitui um dos pontos essenciais do ensino espírita. Né? Que esse ensino é inseparável do restante desse ensino, né, das manifestações dos espíritos, porque nesse entendimento de Deus, nós vamos entender que tudo se liga, se coordena e se encadeia. Então, nós vamos hoje, o livro de Leon Denis, esse livro, a primeira edição é de 1898, a segunda edição, que é essa que nós estamos estudando, é de 1908. Então, final do século XIX, início do século XX. Hoje, século XXI, um grupo de cientistas se ocupam exatamente com uma teoria chamada design inteligente, onde eles propõem, através dos seus estudos e de suas pesquisas, justamente por essa unidade, por essa harmonia do universo, que existe por detrás disso tudo uma inteligência. Uma inteligência que cria, uma inteligência que coordena, uma inteligência que gera tudo aquilo que vemos que somos. Então, a ciência caminha para essa comprovação da inteligência, dessa inteligência que nós chamamos de Deus. Uns cientistas já falam em Deus, outros só falam na inteligência, mas é o caminho para entender o homem finalmente, a ciência trazer, né, exatamente Deus para nós. Por quê? Porque o materialista, aquele que só acredita, né, enquanto está vivo, desse seu corpo, porque ele acha que é o próprio corpo, porque morreu, acabou tudo, então ele se lança à matéria numa fome terrível de querer buscar, de querer ter, passando por cima de todo mundo, não respeitando o próximo. Então, Deus traz as suas leis estão na natureza, as suas leis estão em nós.
As leis divinas estão gravadas na nossa consciência, como nós mesmos sabemos. Tanto que quando ao desencarnarmos, nós vamos ter o quê? Que estar diante dela. É como Leon Denis fala, né? Que essa lei é a lei de justiça. Porque Deus é essa lei, é a lei de justiça, que se faz presente. Ela não precisa de juiz, não precisa de julgamento, não precisa de tribunal, porque por si mesmo se aplica. Porque nenhum pensamento, nenhum ato nosso escapa a essa lei. Então, essa lei de justiça, né, é essa lei, e essa lei, diz Leon Denis, que revela uma inteligência diretora do mundo moral. E, ao mesmo tempo, a fonte de toda a vida, de toda a luz, de toda a perfeição, Deus. Mas muitos vão dizer que de que adianta eu me ocupar com essa questão de Deus? A existência de Deus não pode ser comprovada. Outros vão dizer ainda, a existência de Deus ou não existência não tem influência na minha vida, na vida de ninguém. Ocupemo-nos de algo mais prático. É isso que muitos homens fazem. Por isso ainda conseguimos ver, né? Nós ainda vivemos num mundo onde o mal ainda, né, prepondera sobre o bem. Porque muitos ainda se comprazem no mal. Nós estamos vivendo, né, somos testemunhas oculares desse momento de transição que nós estamos vivendo. A pandemia não é uma coisa à toa, né, mas que vai deixar marcas profundas em muitos de nós. Não porque desencarnou alguém na minha família também, mas não só isso, porque essa pandemia vem me mostrar de modo patente que existe essa inteligência suprema que comanda a nossa vida, que comanda o universo. É Ele que manda. A sua vontade é a força que é revelada por essa nova revelação. O pensamento de Deus, a vontade de Deus é que rege as nossas vidas. Através das suas leis, nós aqui estamos. Porque se nos faltar o ar, nós morremos. Se acabar o sol, perecemos. Então não conseguiremos viver sem essa ideia de Deus. Enquanto muitos se degladiam, enquanto ainda existe o preconceito, ainda existe a ganância, a ambição mesquinha de muitos em detrimento do outro, pessoas que só pensam em si, que estão em postos que foram colocados pela vontade do Pai, para que pudessem dirigir a sua população, os cidadãos, os homens, conduzi-los de maneira tranquila, de maneira calma, a ensinar-lhes que todos somos irmãos. Mas esses homens com poder, entre aspas, que se acham e que pensam que são os governadores, os dirigentes das vidas, cedo ou tarde perecem. Como vimos em toda a nossa história, a história da humanidade está repleta de nomes que estão nos livros, homens que caíram, estátuas que foram derrubadas, que foram erguidas em homenagem a eles. Mas nós sabemos que Deus é Pai, Deus é a fonte. Ele, como Pai, ele não despreza nenhum de seus filhos, a ninguém. A ninguém ele despreza. A todos ama de igual forma. E por isso ele deixa a porta aberta para nós. A reencarnação é esse amor que Deus coloca para nós, dizendo assim: volta, filho, recomeça e depois vem para mim. Agora é o momento de nós nos ligarmos, né, uns aos outros, porque a lei de solidariedade, ela é lei de Deus. Ela tudo liga. Todos nós estamos interligados através dessa lei.
Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Nós necessitamos sim. Por isso, ó meu Deus, ó meu Pai, fonte eterna das nossas vidas, fonte de toda sabedoria e de todo amor, Espírito Supremo, vós que sois a luz, nós oferecemos a vós as nossas preces, nosso desejo de crescermos, de estarmos diante de vós. E não é à toa, meus irmãos, que Leon Denis vem dizendo para nós. É por isso que o moderno espiritualismo vem dizer a todos: homens, elevai-vos pelo pensamento, acima das mundanas coisas. Elevai-vos bastante alto para compreenderdes que sois filhos de Deus. Bastante alto para sentirdes que estáis ligados a Ele, a sua obra imensa. Fadados, todos nós, meus irmãos, estamos a um destino, em face do qual tudo mais é secundário. E esse destino é o ingresso na grande comunhão, na harmonia santa dos seres e dos mundos, a qual não se realiza senão em Deus, e por Deus unicamente. Que Deus nos abençoe a todos e nos dê força e coragem para seguirmos a nossa caminhada até Ele. Muita paz, meus irmãos.